É, galera, temos muitas novidades do filme do Superman. Olha, o marketing tá mandando bem demais, tem muita coisa acontecendo, diversas propagandas com várias marcas. E a verdade é que o Superman tá em todos os lugares nesse momento. Você virou para um lado, tem propaganda de carro do Superman. Você virou pro outro lado, propaganda de desodorante do Superman. E nessas propagandas a gente vai tendo novas cenas do filme. E nesse vídeo a gente vai passar um pouco a limpo essas novas cenas que a gente está tendo. Tem também esse vídeo de divulgação com o Jimmy Olsen. Pode ter revelado uma coisa importante que bate totalmente de acordo com os vazamentos. Também tá chovendo dinheiro na horta do Superman, porque tá bombando demais. No Brasil, virou o filme com a maior pré-estreia de um lançamento da Warner, superando Barbie. Cara, não tem jeito, né? O Brasil é muito DC. O Brasil é muito DC. E vamos comentar mais uma previsão de bilheteria do Superman na estreia nos Estados Unidos, que tá dando uma margem muito boa aí de 140 a 180 milhões. E por fim, uma novidade que não envolve o filme do Superman, e sim uma nova animação da DC que é do Senhor Milagre. O Tom King conseguiu, ele vai emplacar mais uma adaptação de um quadrinho que ele trabalhou. Muito bem, galera, assim ó, tem muito assunto no vídeo de hoje, então roda a abertura e vamos lá. E pessoal, hoje, domingo, vai ter aquela live exclusiva dos membros. O convidado especial dessa semana é o Good Nerd, hein? Good. E claro que a gente vai falar de Superman. Então, se vocês querem participar dessa live que é exclusiva dos membros, ainda dá tempo. Só clicar no botão de membros aqui no canal no YouTube, tá? E se não aparecer no aplicativo, vocês podem clicar na descrição o primeiro link. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Agora sim, vamos falar da DC. Começando aqui com essa divulgação que a DC fez pro Dia dos Pais. Dia dos Pais nos Estados Unidos. E a gente tem esse vídeo aqui do Jonathan Kent conversando com o Superman. E aqui a gente consegue ter essa noção bem melhor de como que é o diálogo do Jonathan com o Superman no filme. Porque desde o teaser, né, a gente tem essa cena do Superman olhando pro Jonathan, eles se abraçam, mas a gente não tinha muita noção do que eles estavam conversando. E agora a gente tem, e olhem só, né, é um Jonathan que incentiva o Clark a ser o Superman. Dá pra ver que o Clark tá chateado com alguma coisa que aconteceu, e que a gente especula que tem alguma coisa a ver com a manipulação que o Luthor tá criando para fazer com que as pessoas odeiem o Superman. E aí o Superman pode buscar refúgio na casa dos pais, em Smallville, e o Superman, abalado com o que ele tá vendo que as pessoas estão dizendo dele, pode se ver como uma fraude. E aí entra, né, o Jonathan, né, nessa função clássica que ele tem nos quadrinhos do Superman, de ser aquele pai que apoia o Clark a ser o Superman, e não ao contrário. Olha, eu tenho muita esperança que toda essa sequência do Clark na fazenda vai ser cinema total, absolute cinema. O diálogo do Jonathan já dá pra ver que é muito foda, né? Tem aquela outra cena da mãe falando das botas, né, que é fofinha e tudo mais, mas eu tô preparado aí pra gente ter outras cenas muito foda aí na casa dos Kent. E que bom ver a família dos Kent, né, principalmente o Jonathan Kent, agindo como Jonathan Kent, né, e não falando aquele negócio do ônibus escolar. Não dá, né? Aquilo dali é too much, né, Jonathan? Too much, Snyder. E olha, é realmente assustadora a quantidade de ações crossovers que a DC tá fazendo com outras marcas. A gente teve essa propaganda aqui, ó, da Old Spice, né, desodorante. Não chega a ter nenhuma cena importante do filme, nem nada disso, mas a propaganda eu achei bem engraçada com ele ganhando os poderes por causa do desodorante do Superman. E também teve essa propaganda da Toyota. E pelo que deu pra entender, a Toyota é uma das empresas que acabou financiando o filme do Superman. Sabe, pra fazer aquela propagandinha, né, dar um dinheirinho e vai. Na época do Homem de Aço e do Batman vs Superman, a Warner fez muito isso e ajudou ao fato do Superman não ter tanta bilheteria, porque eles conseguiram compensar isso com essas ações dos carros e tudo mais. E agora a DC Studios faz uma coisa muito parecida, só que com a Toyota. Teve essa propaganda do carro da Toyota, que a gente vê duas pessoas, né, dirigindo o carro em Metrópolis, e elas estão procurando o Superman. A propaganda em si nem é tão importante, mas no final a gente vê uma cena estendida do voo do Superman. Como isso tá bonito. Não, isso tá muito bonito. A parte nova que a gente tem é essa daqui, que a câmera segue atrás do Superman, depois daquele plano que a gente vê a câmera bem perto do S do Super. Olha como é suave, olha como ficou
Muito bonito isso daqui. Parabéns pro marketing também, né? Esse negócio com a Toyota, da Old Spice e tantas outras marcas que eles estão fazendo. Cara, isso é importantíssimo para o filme ficar passando toda hora na propaganda da televisão. Eu não duvido que em algum canal de televisão dos Estados Unidos passe 5 propagandas no intervalo de um programa e as 5 tenham um crossover com o Superman, né? Todas essas marcas querem se associar ao Superman. Claro, né? É o Superman. O Superman é um personagem muito marqueteiro, se você parar pra pensar. Você consegue envolver as coisas com o Superman toda hora, né? E que bom, né? Que bom pro filme. Isso é ótimo pro filme. Seguindo aqui, a gente teve também a divulgação de um vídeo do Jimmy Olsen, com o Jimmy Olsen mostrando como é que é a sua rotina no Planeta Diário. E com isso tem várias cenas, né, que estão no filme, só que por outro ângulo. Agora, o mais importante desse vídeo é que tem uma piadinha com uma foto que o Jimmy Olsen tem na mesa dele, que ele tá abraçado com 2 mulheres. E são 2 mulheres muito bonitas, e o Jimmy Olsen brinca, né, dizendo que são as amigas dele, mas não são as amigas dele, são mais do que apenas amigas. Então, por que isso é importante? É porque confirma, né, que de fato esse Jimmy Olsen, ele parece esse cara, né, que é um nerdzão, né, meio desajeitado, mas na verdade ele é um grande pegador. Né, ele fica com várias mulheres. E isso bate com aquele vazamento que teve em abril. Que foi aquele vazamento que dividiu algumas pessoas, né? Algumas pessoas gostaram, outras pessoas odiaram. Eu tava na equipe que gostei. Eu achei que grande parte do vazamento ali, uns 80, 90%, tava bem maneiro. A única parte que eu não tinha gostado era a parte do Jimmy Olsen. Mas não o fato dele ser mulherengo, sabe? Porque eu até acho legal ele ser mulherengo. Bate um pouco com as tropes que tem com o Jimmy Olsen nos quadrinhos dele. O que eu não gostei tanto, e cuidado que isso pode ser um spoiler, que a gente não sabe se é spoiler, porque a gente não sabe se o vazamento é verdadeiro ou não. Mas eu não tinha gostado do negócio das fotos picantes que ele iria receber da namorada do Luthor, e isso iria ajudar a resolver o mistério. Muita gente também não gostou dessa parte. Eu tô citando isso porque teve uma reviravolta nisso. Porque um insider, né, When Batman Fly, disse nas redes sociais que não é bem isso que vai acontecer. Pelo que deu pra entender, não é exatamente isso. Pode ser uma coisa parecida, mas não é bem isso. E que eles podem resolver de outras formas o que vai acontecer. Na minha opinião, se isso realmente for do jeito que esse insider tá falando, acho que vai ser bem melhor. Mas eu tô curioso ainda pra ver se realmente vai ser isso. Eu até acho que pode funcionar, não é um desastre. Mas tudo vai depender da execução. Eu quero lembrar que esse vazamento, embora ele tenha acertado muitas coisas, é um vazamento que a pessoa com certeza tem informações, mas também essa pessoa que vazou é uma pessoa que não gosta do James Gunn, porque ele escreveu esse vazamento, tipo, do pior jeito possível, descrevendo com hate, né? Você vê, ele fez de qualquer jeito, botando as informações que sabia. E eu acho que é por isso que muitas pessoas acabaram não gostando do vazamento. Mas na real, tem muita coisa que acontece ali nesse vazamento que eu acho que é muito bom. E eu espero que o vazamento seja real. Porque boa parte ali do vazamento é muito foda. Porque tem umas ideias ali com o Lex Luthor, com o Superman, que eu não sei, eu acho bem foda, eu espero que isso aconteça. E eu falei isso lá em abril, quando tava todo mundo dando hate no vazamento, né? Eu acho que agora já tá mais equilibrado. Só digo uma coisa, acredita nesse vazamento aí, porque eu acho que é um vazamento bom, acho que é uma história boa. Não é porque o cara escreveu ali na má vontade que a história seja ruim, sabe? Porque o segredo de uma história do James Gunn sempre vai ser a interação dos personagens. E é isso que a gente tem que ver, a gente tá vendo nos trailers as interações, e todas elas, praticamente todas, são muito foda. Se o core da história é bom e ele acertar nas interações dos personagens e ele não errar no Superman, o filme vai ser no mínimo ótimo. Vai ser no mínimo nota 8. Na boa. Na minha opinião, claro, né? É por isso que eu tô super tranquilo com esse negócio de vazamento. E eu espero que toda essa parada do Jimmy Olsen seja um mal entendido, assim, não seja exatamente como tá no vazamento. E se acabar sendo alguma coisa parecida com o que tá no vazamento, vamos ver como é que o James Gunn vai, né, elaborar e desenvolver isso pra ficar mais orgânico e não tão forçado, né? Ou seja, só vendo o filme pra ter certeza absoluta. Como sempre, né? Óbvio. Seguindo aqui, vamos falar um pouco sobre a questão da bilheteria do Superman. Porque, olha, nesse momento, a expectativa é bem alta, tá? A projeção mais recente tá apontando uma bilheteria de estreia só nos Estados Unidos de 140 milhões a 185 milhões. Se confirmar isso, é uma bilheteria nível The Batman, uma estreia nível The Batman. E esses são dados considerando apenas os 3 primeiros dias de lançamento. Ainda tem aquelas coisas do Fan First, né, que a DC tá fazendo. Eles vão lançar junto com a Amazon, uma pré-estreia que também pode dar uma bilheteria alta.
Se o filme alcançar essa margem super otimista, pode ser a melhor estreia da DC desde o Batman vs Superman. E caraca, né? A gente voltaria nos tempos que as pessoas acreditavam na DC. Que jeito bom de começar esse universo, né? Ganhando bastante dinheiro na estreia. Se espera que o filme seja bom, se espera que o filme tenha boca a boca, se espera que a mídia fale bem. Com tudo isso, é difícil de não acreditar numa grande bilheteria. Sinceramente, eu tô realmente apostando em 700 milhões no mínimo. Ah, Gabriel, mas e o bilhão? Eu sei que tá todo mundo ouriçado querendo o bilhão, né? Mas por enquanto, essa margem aí de 180, 140, 180 é uma margem, né, difícil de alcançar 1 bilhão, essa é a verdade. Não dá pra se iludir, mas também não é uma coisa impossível, até porque tem os números internacionais. Se o filme estreia com, sei lá, internacional 350 milhões, e na semana seguinte ele perde pouco, ele perde, sei lá, 50% da bilheteria, a gente estaria falando do fechamento de uma segunda semana com 550 ou 500 milhões de dólares. Daria pra sonhar, mas ainda assim é difícil, é bem difícil. Mas dá. É só que nesse momento esses números são números para 700, 800, 900. Mas também é importante dizer que a bilheteria de estreia, ela dá uma ideia. Porque as semanas seguintes é onde sai o grosso da arrecadação. Até mesmo filmes que fizeram muito, muito dinheiro, como Coringa e Avatar, que é o exemplo máximo, né? São filmes que nem começaram tão bem assim de bilheteria. Foram, claro, estreias muito boas, mas não foram, tipo, as maiores estreias de todos, não. É por isso que tudo depende do boca a boca. E é por isso também que é difícil conseguir 1 bilhão, porque nas semanas seguintes tem o Quarteto Fantástico. E aí você tá dividindo o tempo com outro filme também muito grande que se espera conseguir uma grande bilheteria. Não é uma parada fácil conseguir 1 bilhão. Eu sei que tá todo mundo querendo 1 bilhão, porque aí você pode dizer, né, que fez 1 bilhão, que não sei o quê, tira vantagem, eu sei como é que é a internet. Mas no frio, olhando esses números, é difícil, mas não é impossível. Agora, olhando só os números do Brasil, a pré-estreia do Superman bombou pra caramba. Foi divulgado, né, que essa foi a maior abertura de pré-estreia de um filme da Warner no Brasil desde Barbie. O fã da DC no Brasil vai comparecer. E isso é muito bom, né? Comprova aquele negócio que no Brasil tem muitos fãs da DC. E olha, nada me tira na cabeça que a gente tem muito fã da DC no Brasil, porque lá nos anos 2000 tinha desenho do Batman, tinha desenho da Liga da Justiça. Eu acho que o grosso dos fãs da DC, tudo veio dos anos 2000. Mas o fã da DC no Brasil é um fã bem apaixonado, que vai. Se eu não me engano, até a pré-estreia do Flash foi boa no Brasil. Fã da DC tava lá, né? O filme que não correspondeu. E seguindo com a última notícia, que não é uma notícia do Superman, mas é uma notícia que, na minha opinião, é uma notícia muito grande da DC Studios, porque foi confirmado o novo desenho que a DC Studios vai fazer, que é o desenho do Senhor Milagre. E também foi confirmado que o desenho vai ser uma adaptação do quadrinho do Tom King, que quando saiu lá atrás fez muito sucesso, ganhou vários prêmios, e é o que muitas pessoas dizem o melhor quadrinho da vida do Tom King, né? Realmente é um quadrinho excelente. Eu acho uma ótima ideia você adaptar esse quadrinho para uma animação, porque tem material para fazer uma animação legal. Principalmente para introduzir esse personagem e essa história pra uma galera maior, né? Tipo, que não lê quadrinhos. Porque não importa o quanto que o quadrinho seja bom, maravilhoso, que tenha ganho 300 prêmios, ainda é um quadrinho, sabe? É uma barreira que nem todo mundo quer passar, sabe? Nem todo mundo quer ler o quadrinho. Ainda mais o quadrinho do Senhor Milagre, né? É uma coisa nicho do nicho. Você colocar isso numa animação vai permitir que mais pessoas descubram essa história, que eu acho que vale super a pena, é muito boa. Eu tenho grandes restrições ao Tom King, acho que ele tem alguns vícios, mas eu também acho que ele é um ótimo escritor. E essa HQ é inquestionável, é uma HQ muito foda, uma história muito boa, que na minha opinião vale muito a pena virar uma animação. A dúvida agora é se essa história vai fazer parte, né, do DCU. Tem o logo DC Studios ali, mas a gente já teve outras animações que a DC tinha, né, anunciado, que aparecia o logo DC Studios e que não seria dentro do DCU. Ninguém comentou nada, eu imagino que assim como aquele desenho da Estelar que eles anunciaram ano passado, esse também vai ser um desenho, né, fora do DCU. O que a gente sabe é que a Warner vai fazer essa animação depois que o Creature Commandos segunda temporada for finalizado. E aí talvez você queira ver isso como um indício que vai ser alguma coisa dentro do DCU, já que o Creature Commandos está dentro do DCU, mas também talvez seja apenas uma coincidência. O negócio é esperar mais um tempinho pra gente ter mais informações e poder cravar se é ou não DCU. Mas se fosse no DCU, esse daqui eu não tenho muita restrição de ser no DCU, sabe? Ao contrário do desenho da Estelar, que lá eu acho que era mais complicado fazer a Estelar do DCU num desenho separado, sabe?
porque é estelar, você precisa dela nos Jovens Titãs. Fazer o desenho poderia prender alguma coisa envolvendo a personagem no filme, e aí a gente sabe que o filme precisa ter mais prioridade. Mas no caso do Senhor Milagre, como é a HQ do Tom King, que é uma HQ fantástica, eu não vejo, muita restrição. Por mim pode ser, como pode não ser. Mas também, galera, essa é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Tá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.